Boa noite, sejam bem-vindos. O tema de hoje é um tema que vai dar margem a muitas reflexões, né? Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Só a palavra escândalo já tem bastante assunto, né? Ainda mais quando se fala, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Né? Qual o sentido disso? Né? Então eu vou ler aqui o Evangelho, é o capítulo 8, no subtópico 11, e diz assim, vocês podem acompanhar: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé e uma só mão, do que terdes dois e sedes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e sedes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. Olhando de forma bem simples para esse texto, a gente imagina um texto forte, né? Ele fala de arrancar a mão, arrancar olho, perna, ser punido com fogo eterno. Então são palavras fortes, né? Mas imaginem que essas palavras de Jesus, longe de ter algum tipo de raiva, ele fala de amor. Imagine só. Como é que a gente pode enxergar Jesus Cristo falando uma coisa dessa? Primeiro a gente precisa entender o que é escândalo, né? Em qual sentido Jesus Cristo ele falava sobre escândalo? Se a gente for parar para pensar no sentido vulgar, o que seria um escândalo? Então, um escândalo é toda aquela ação em que gera comentários, né? E que de certa forma houve um constrangimento, por exemplo. Alguém vai ficar constrangido com aquela notícia. E além disso, o que levaria uma pessoa a fazer um escândalo, né? Ser motivo de um escândalo. Então, tanto a que promoveu o escândalo, quanto a que repassou esse escândalo, né? Aumentou esse escândalo com comentários. A gente precisa aqui parar um pouquinho para pensar o seguinte, ó. Jesus Cristo, ele interpretou o escândalo de uma forma um pouco diferente, né? Por exemplo, o que seria um escândalo para Jesus Cristo? Escândalo, para ele, é qualquer ato que a gente faça visando o mal. Qualquer ato, seja qual for. Mesmo aquele que a gente cometeu, mas ninguém soube. Né? Você imagina, pô, mas um ato que eu fiz e ninguém soube, isso é um escândalo? Pode não ser escândalo para as pessoas, né? Mas para Deus e para Jesus Cristo é um escândalo. Aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar também sobre a pessoa do escândalo. Né? Se a gente for pensar então que todo mal que a gente faz em si é um escândalo, então tem muitos escândalos que ninguém sabe, né? Vocês concordam comigo? Que tem muita coisa, muito mal que é feito que a gente não sabe. Né? Aqueles dos bastidores, né? Aquele da vida pessoal, aquele pensamento, não é isso? E ninguém sabe. Então como é que isso pode ser um escândalo? Jesus Cristo, ele comparou a pessoa do escândalo como limpos por fora e sujos por dentro. Já imaginou? Palavras fortes, né? Ele comparou com um vaso. Então essas pessoas, na verdade, o ato que ela comete de mal
esse ato não é prolongado por comentários, mas em si ela cometeu o mal. E aí o que acontece? Ela não divulga isso e nem fica constrangida porque ninguém sabe. Então aquilo dá uma paz interior a ela, né? Tipo assim, ninguém soube, isso não foi repercutido, então vou ficar na minha e fica tudo certo. Mas para Jesus Cristo não tem isso, né? Ele comparou essa pessoa a um vaso que por dentro é sujo e por fora é limpo. Quem quer ser comparado a isso? Ninguém, né? Então a gente é bom quando a gente lê o Evangelho e as palavras de Jesus, a gente pensar isso num sentido mais amplo, o sentido do que é um escândalo, tá certo? Então a gente passa a entender que o escândalo então é qualquer coisa, qualquer pensamento ou qualquer ação que possa gerar o mal, tá certo? Mesmo que isso não promova comentários, ok? Se a gente for partir para esse pensamento, a gente vai começar a entender um pouco o texto de Jesus Cristo, tá? Então a gente vai continuar aqui tentando é, entender melhor as palavras de Jesus Cristo, depois a gente vai voltar a ler o texto de novo com essa nova interpretação, tá certo? Para a gente ver se a gente realmente conseguiu entender. Bom, é, o texto ainda fala que é preciso que haja escândalo no mundo, que é necessário que o escândalo venha. Por que isso, né? Por que é necessário o escândalo, já que traz tanto constrangimento às pessoas? Bom, o escândalo, na verdade, esse pensamento mal, essa propensão ao mal, ele é inerente ao nosso mundo, né? É um mundo no estágio que nos encontramos agora. Então, se a gente está num estágio ainda que o mal ele não acontece, o escândalo logo é uma consequência disso, tá certo? Então, é preciso que o escândalo venha no sentido de que esse mal é preciso ser exposto, precisa ser percebido para que ele seja trabalhado. Porque se esse mal ficar sempre dentro do guarda-roupa, ficar sempre dentro da gaveta, onde é que vai estar o progresso, né? Onde é que vai estar a vontade de se melhorar? Então, por isso que ele fala que é necessário que haja esse escândalo, tá certo? Novamente aqui se tratando no escândalo na percepção evangélica, tá certo? Aquela percepção de que é o mal e não o escândalo que gera comentário, tá? Esse é no sentido vulgar, é no sentido popular. A gente precisa entender isso no sentido cristão, né? No sentido do comentário de Jesus Cristo, tá certo? Então daqui por diante nós vamos conversar somente no sentido do que Jesus Cristo quis falar, tá certo? Que é o sentido do tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, qualquer ação que você gere que leve a um mal, tá certo? Tanto para você mesmo como para qualquer outra pessoa. Se a gente for pensar então que esse mal é necessário, a gente precisa começar a tomar alguns cuidados, né? Porque logo depois ele fala de mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, não precisava nem prolongar muito nesse comentário, não. Essa frase em si, vinda de Jesus Cristo, já leva a gente a não querer ser esse homem. Vocês concordam comigo? Olha o que ele fala. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se o escândalo já é uma coisa que ele não aprova, imagine o homem que promove o escândalo. Bom, vamos concatenar as ideias. Se escândalo é todo o mal que a gente gera, então ai do homem que gera qualquer mal. Vocês concordam comigo? A interpretação podia ser isso? Então, qualquer mal que a gente gera, a gente cai nessa frase de Jesus Cristo. Ai do homem. Então, não queremos ser esse homem, né? Óbvio que o homem aqui é no sentido geral, né? O homem, o ser humano, tá certo? Então, ó, isso leva a gente a pensar um bocado de coisa, né? A gente sempre fala aqui na questão da reforma íntima, que é preciso a gente sempre estar se melhorando, mas às vezes a gente não vê assim, mas eu tenho meu tempo, a outra pessoa tem o tempo dela e eu vou me melhorando aos poucos, né? Mas essa frase para mim, ela toca assim com uma certa urgência, né? Quando Jesus Cristo fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha, isso me dá uma sensação de urgência, né? Que eu não posso fazer parte disso. Então, a minha reforma ela tem que ser, não vou dizer imediata, mas ela tem que ter uma prioridade na minha vida, né? Então, se a gente gera o mal até com um simples pensamento, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com os nossos pensamentos, tá certo? Então, a gente tem que fazer uma higiene constante, limpar sempre o vaso, não é isso mesmo?
Jesus Cristo comparou aquele homem do escândalo a um vaso sujo. Então, não adianta a gente ter boa aparência, não adianta a gente ser educado, não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente dar bom dia às pessoas, não adianta a gente aparentemente cuidar bem dos nossos filhos, dos nossos pais, mas por dentro a gente tem raiva, a gente tem ciúme, a gente tem inveja, não é isso mesmo? Então, observe que o vaso é melhor que ele esteja limpo por dentro, não é? Do que ele esteja limpo só por fora. O ideal é que ele esteja limpo das duas formas, né? Por dentro e por fora. Mas se ele vier de dentro, é melhor. Tá certo? E onde é que está o dentro? O dentro está nas nossas qualidades, né? Nas nossas virtudes. Então, às vezes a gente não dá foco muito a essas virtudes, né? Essas qualidades que a gente tem. Por quê? Porque às vezes é mais fácil ter raiva, né? É mais fácil se justificar, por exemplo, eu mereço, não é? Fulano não merece, eu é que merecia, ou eu pô, já fiz tanto e nada acontece comigo. Então, esse tipo de pensamento, de justiça imediata, gera a gente começar a ter pensamentos que não são muito adequados e começa a jogar, a projetar nas pessoas o que a gente gostaria que acontecesse com a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, uma forma que Jesus Cristo, se a gente lê esse contexto todo de Mateus, ele ele falava muito com os fariseus, né? Naquela época, os fariseus eram as pessoas ditas que tinham as leis de Deus, né? Eles se diziam homens sábios. E era interessante o livro de Mateus. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro de Mateus que está no Novo Testamento, que eles sempre provocavam Jesus Cristo de forma sutil, né? Aí tem uma passagem mesmo que Jesus Cristo foi convidado para jantar, né, almoçar, fazer uma refeição na casa de um desses fariseus. Ele todo educado, né, convidou Jesus Cristo para ir na casa dele. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele ficou observando, e já estava premeditado isso, era se Jesus Cristo e os discípulos iam lavar as mãos, né? Então Jesus Cristo não se importou em lavar as mãos e nem os discípulos dele, simplesmente sentaram na mesa para fazer a refeição. Aí, esse fariseu aí criticou imediatamente, porque uma das leis que regia os judeus naquela época era justamente leis como essa, né? Lavar as mãos antes da refeição. Então eles davam mais valor à aparência do que às atitudes internas, né? Aí Jesus Cristo viu isso uma oportunidade fantástica de dar uma boa lição desse cidadão, né? Então foi aí que ele disse que eles pareciam sepulcros caiados, que eram muito bonitos por fora, mas por dentro tinham podridão, né? Porque uma sepultura, o que é que tem numa sepultura por dentro, né? Então é podridão, não é isso? É o corpo físico que apodrece. Mas por fora a gente vê aqueles ornamentos, aquelas coisas bonitas. Então Jesus Cristo disse que eles passavam mais tempo mudando a lei de Deus e respeitando a lei dos homens, leis essas de educação, mas não respeitavam outras coisas, como por exemplo caridade, amor ao próximo, porque eles faziam discriminação das pessoas que não eram judias naquela época. Então Jesus Cristo ele é uma lição no que diz respeito a atitudes, tá certo? Atitudes, bons pensamentos e boas ações. Então é uma coisa que tem que estar casado, tá? Agora, uma outra coisa bem interessante que tem nesse texto é quando ele fala de cortar a mão, né? Arrancar o olho, corta a perna. É melhor você ficar com a perna só do que você ficar com duas. O que é que Jesus Cristo quis dizer isso? Ele quis dizer o seguinte, ó. Vocês imaginem que se eu uso a mão, vamos pensar na forma física, tá certo? Se eu uso a mão para cometer um mal, se eu não tivesse a mão era melhor para mim, porque aquele mal eu não cometia. Então é nesse sentido que ele está falando. Então é melhor que você venha para essa encarnação sem aqueles pensamentos ruins, sem aquelas vontades ainda ligadas a muitas coisas da matéria. Então isso é como se fosse expurga isso do seu corpo, tá? Então arranca essas coisas. Então você, por exemplo, ser um tanto materialista, desejar as coisas do outro, não é a questão do olho, não é de você ver as coisas e desejar elas. Então é melhor que você não tenha um olho porque você não enxerga, tá certo? Então é nesse sentido. Não tem violência, né? Jesus Cristo não tem sentido. Eu nem consigo imaginar Jesus Cristo
lá num daqueles sermões, juntar todas aquelas pessoas e mandar com que elas arrancassem perna e pé, porque não faz o menor sentido, tá? Então, Jesus Cristo ele sempre trabalhava na parte da ilustração, né, para facilitar o entendimento. Então, era isso que ele queria dizer, né? Então, se é para a gente vir para essa encarnação com pensamentos ruins, desejando mal, é melhor que a gente venha sem eles, porque é melhor que a gente fique sem uma perna, mas você fica com a perna, mas fica bem, né? Você está bem em relação às obras do Cristo, você é uma pessoa que você promove a sua reforma íntima, você promove a ajuda na reforma íntima do outro, tá certo? Você promove a caridade, então isso é muito melhor. E para isso, você não precisa ter duas pernas, você não precisa ter mão, você não precisa ser rico, não precisa ser pobre, você não precisa ter um estado, basta você querer fazer. Né? Então, o que Jesus Cristo está dizendo é que a gente não precisa de nenhum instrumento que possa cometer o mal. E quais são esses instrumentos? Bom, esses instrumentos variam. Cada um sabe exatamente o que tem para promover o mal e promover o bem. Né? É só uma questão de reflexão. Então, as pessoas que sabem que são, por exemplo, ciumentas, precisam trabalhar esse lado do sentimento do ciúme. Mas isso é outra pessoa que vai ensinar? Não, isso é uma coisa que você é quem tem que trabalhar, tá certo? Então é você reconhecer como se fosse uma parte, um membro do seu corpo que precisa ser retirado, tá certo? Então vamos voltar aqui e vamos ler rapidinho de novo esse esse texto de Jesus Cristo, mas já com um pensamento menos violento, né? Vamos esquecer o arrancar olho e perna e vamos pensar e a gente expurgar as coisas que são ruins para o nosso progresso. Então, quando ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, dá para a gente entender agora esse texto? Ele tirou aquele lado, talvez aquele teor violento, e passou a ter um teor. Perceberam que aqui, nesse texto, na verdade, tem um ensinamento de amor e caridade, porque você, quando se melhora, o que é que fica quando a gente tira as coisas que são ruins? Ficam as coisas boas, né? Então é uma mensagem de amor que Jesus Cristo está passando. Aí ele continua: se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Dá para imaginar Jesus Cristo mandando pegar uma mó daquela e botando no pescoço de alguém jogando? Não dá, né? Mas o que Jesus Cristo quis dizer aqui é a consequência dos seus atos. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas pelo que a gente faz. E toda ação gera uma reação. Então ninguém fica imaginando de que uma coisa vai ficar presa dentro do guarda-roupa ou na gaveta, né? Escondido. Então tudo que a gente faz, até mesmo um pensamento. Outro dia eu estava lendo um livro que falava sobre energia e é incrível o que ele fala sobre o pensamento. Ele diz que quando a gente pensa, pode ser o pensamento mais espontâneo possível. Esse pensamento ele gera uma energia e essa energia é lançada na atmosfera da Terra. E aí ele vai buscar energias compatíveis e eles vão formar uma energia maior. Então tem regiões, por exemplo, da Terra que elas têm propensa a tanta violência, né? Porque a atmosfera daquele local é uma atmosfera carregada. E quando a gente gera esse tipo de pensamento, a gente contribui com esse tipo de coisa, tá certo? Então é melhor, por exemplo, quando a gente sentir que a gente está com um pensamento negativo, a gente faz uma oração, né? Uma oração simples, como uma oração do Pai Nosso. Já imaginou uma oração do Pai Nosso gerando energia ruim? De jeito nenhum, né? Não é isso mesmo? Então, nossa contribuição, que parece uma coisa isenta, né? Só um pensamento, ninguém viu, ninguém percebeu, estou aqui quietinho, fiz um pensamento, mas isso está gerando uma consequência, tá certo? Que pode não ser direta para a gente agora, mas um dia pode ser, tá? Bom, a outra parte diz: tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro, no céu, seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele fala da questão seguinte: não adianta aquele pensamento ficar no guarda-roupa, porque sempre isso chega lá em cima, de alguma forma.
que ele está dizendo aqui? Que os anjos sempre veem a face do Pai, ou seja, ele está dizendo que sempre Deus fica sabendo de tudo, tá certo? Então não tem nada que fique fora dos olhos de nosso Pai Celestial, tá certo? Bom, finalizando, então ele fala lá da mão, do pé, que a gente já comentou, né? E agora a gente consegue entender melhor o que é isso. Mas no final ele fala sobre fogo eterno e fogo do inferno. Então vamos ter cuidado, né? Sobre isso. Jesus Cristo, como um irmão maior, um mestre amoroso, ele não quer lançar ninguém no fogo eterno, tá certo? Mas eterno, ele pode ter um sentido de que isso pode durar muito tempo, né? Essa consequência do que a gente faz pode durar muito tempo, tá? E qual é o tempo que isso dura? Uma consequência ruim do que a gente fez é o tempo do arrependimento, né? É o tempo da gente mudar nossas atitudes, é o tempo da reforma íntima. Então isso pode ser rápido ou isso pode levar encarnações inteiras nesse fogo eterno, no sentido de sofrimento pelas consequências dos nossos atos, tá certo? E essa consequência a gente pode ver pela nossa própria vida, né? A gente não tem uma vida fácil, acho que ninguém tem uma vida fácil. Por quê? Porque todos nós estamos na condição ainda de exilados, né? Ainda estamos aqui para se melhorar, para tentar vencer um passado que a gente deixou para trás. Não é isso? Então, quanto mais tempo a gente se modificar, quanto mais tempo essa reforma, quanto mais tempo a gente mudar esse pensamento, esse fogo eterno ele vai diminuindo, né? E ele deixa de ser eterno e a gente vai viver num mundo melhor. Tanto que Jesus Cristo fala que existem várias moradas, né? E existem moradas onde não existe mais o mal, só existe o bem lá. Vocês já imaginaram um lugar onde não existe o mal? Eu não consigo me imaginar ainda num lugar desse. Eu acho que eu seria totalmente desconexo, né? Ia ser descoberto rapidinho. Mas eu fico imaginando que eu vou me esforçar um dia para ter um. Ia ser muito bom, né? Se a gente pudesse ir lá. Mas depende do nosso esforço tá lá. Tá certo? Uma coisa legal também que eu vi no Evangelho, lendo esse capítulo, que depois eu recomendo que todo mundo leia o capítulo inteiro, esse capítulo 8. Ele fala assim que o desejo de Jesus Cristo, inclusive, é de que a gente não encarne mais no mesmo mundo, não é? Ele deseja muito que a gente siga as orientações dele e comece a encarnar em outros lugares, lugares melhores, tá? Aí a gente começa a deixar, aí a gente começa a entender que o mal não é mais necessário, né? Que o escândalo não é mais necessário, que os pensamentos não são mais necessários, as atitudes não são mais necessárias. Aí, quando a gente começa a pensar nisso, vem um segundo passo que é ter atitude, né? De mudança. Quando a gente começa a mudar, aí já bate aquela luzinha no final do túnel, né? Opa, eu já começo a enxergar como deve ser bom o próximo mundo, tá? Mas não é fácil não, né? A gente ainda tem muita coisa pra gente caminhar, tá? A gente finaliza aqui essa palestra é, com uma palavra de Jesus Cristo, quando ele fala sobre deixar vir a mim as criancinhas, que é o próximo tópico, eu vou deixar só o tópico para vocês lerem depois, tá certo? Mas o que é que ele quis dizer com esse vir a mim as criancinhas? Não exatamente crianças, né? Mas ele fala que a inocência da criança, né? Ele fala a leveza da criança. Então, quando a gente começa a ficar mais leve, quando a gente começa a ter bons pensamentos, quando a gente começa a entrar em sintonia com esses mandamentos de Jesus Cristo, olha o que é que como ele recebe a orientação dele: deixe vir a minhas criancinhas. Então, já pensou a gente ser bem recebido por ele? Imagine só a cena, né? Você sendo bem recebido por Jesus Cristo. Em que patamar a gente estaria de pureza e de crescimento, né? Então, Jesus Cristo ele sempre trata no livro do Novo Testamento, a partir de Mateus, ele sempre fala de criancinhas. Então, quando vocês lerem esse capítulo 8 do Evangelho, comecem a ver assim o significado dessa criancinha, como ele está falando de pessoas que estão buscando essa modificação.
essa leveza, essa espontaneidade pelo que é certo, né? Deixando essa carga do que é mal, do que não faz bem para a saúde espiritual, nem para nós, nem para ninguém. Tá certo?